A agenda pré-eleitoral segurança dos candidatos a presidente da República entra na agenda da Polícia Federal, que reúne hoje em Brasília representantes dos partidos que apresentarão nomes ao Palácio do Planalto. Carlos Alberto. O ritmo dos pré-candidatos à presidência da República, antes mesmo de oficializadas as indicações por meio das convenções partidárias, já desperta uma nova preocupação da Justiça Eleitoral: a segurança dos pretendentes ao Palácio do Planalto. A campanha só será deflagrada após as convenções, que acontecem entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. Mas, antes desse período, a Polícia Federal começa a definir, nesta terça-feira, as ações de segurança dos candidatos. Representantes dos partidos se reúnem em Brasília com a cúpula da Polícia Federal para antecipar o planejamento de ações em razão do risco de eventual polarização nas eleições. Há a estimativa de que serão deslocados cerca de 30 agentes para cada candidato, número que pode ser reduzido de acordo com o risco avaliado pela corporação. A Polícia Federal, por meio de nota, destaca que o objetivo do encontro desta terça-feira é realizar um alinhamento estratégico com as legendas e apresentar o planejamento conduzido na operação policial de proteção aos presidenciáveis, instaurada no início deste ano. A preocupação com a segurança dos candidatos neste ano é reflexo de diversos episódios que marcaram a campanha de 2018, como o atentado ao então candidato Jair Bolsonaro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, vamos continuar falando sobre a agenda pré-eleitoral. União Brasil lança hoje a pré-candidatura do deputado federal Luciano Bivar à presidência da República. Integrantes da sigla dizem que o Comando Nacional do partido liberou os diretórios estaduais para apoiar o presidente Bolsonaro. Essa medida tem repercussão no Ceará, como conta agora o repórter Sátiro Salles. Os aliados do capitão Wagner, pré-candidato ao governo do estado, comemoram a decisão do Comando Nacional do União Brasil de liberar os diretórios estaduais para a montagem do palanque do presidente Jair Bolsonaro. O União Brasil tem como pré-candidato ao Palácio do Planalto o deputado federal Luciano Bivar, que é o presidente nacional da sigla. Bivar será lançado hoje à presidência da República após deixar de lado as negociações com o PSDB, MDB e Cidadania, construção da chamada terceira via. Uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo revela que integrantes do União Brasil dizem que receberam um aval do partido para apoiar o presidente Jair Bolsonaro do PL logo no primeiro turno. Afirmam ainda que a ofensiva para ter Bivar como candidato reflete uma estratégia que tem como objetivo rachar a terceira via e auxiliar na tentativa de reeleição de Bolsonaro. Com o discurso sintonizado com o governo Bolsonaro, o deputado federal Capitão Wagner tenta ao mesmo tempo atrair o PL, que é comandado pelo prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, para indicar o candidato a vice-governador na chapa puxada pela União Brasil. Se conseguir essa aliança, avalizada pelo presidente Bolsonaro, Wagner terá um maior tempo de propaganda de rádio e também TV na disputa ao governo do estado. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Então, aterricemos no Ceará, jornalista Beto Almeida, porque o que acontece na agenda pré-eleitoral em Brasília tem reflexo no Ceará, como acaba de dizer o Sátiro Salles, principalmente com essa sinalização dos dirigentes nacional do União Brasil para os palanques nos estados serem formados de acordo com a conveniência de cada estado, de cada grupo político. No Ceará, por exemplo, embora o União Brasil tenha uma pré-candidatura à presidência da República, o partido tem no Ceará o deputado federal Capitão Wagner como pré-candidato ao governo do estado, liderando o bloco de oposição e afinado com o presidente Jair Bolsonaro. Daí essa citação do Sátiro Salles de que essa medida adotada por setores do União Brasil agrada sim aos aliados do Capitão Wagner, que vai poder construir o palanque no Ceará com o presidente Jair Bolsonaro.
É no Ceará, no Amazonas, a exigência dos correligionários do Bivar, Luciano, é exatamente essa, ter liberdade para apoiar nas suas realidades locais, regionais, aquilo que lhe interessa e que lhe é favorável. Então, pro caso do Capitão Wagner, excelente. Do ponto de vista nacional, da disputa da sucessão presidencial, sinceramente, essa candidatura do Bivar me parece mais que ela tem dois objetivos. Primeiro, Luciano, já conseguiu, rachou ainda mais a terceira via. O caminho da terceira via hoje, se já era estreito, se tornou ainda mais, porque o Bivar estava dentro desse projeto inicial, como opção para a possibilidade de discussão de uma terceira via. Com hoje a polarização cada vez mais acirrada e colocada entre o atual presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, o que sobra de espaço para essa terceira via crescer? Pouquíssima coisa. O Bivar contribuiu para isso e muito. O segundo ponto que eu destaco aqui é o seguinte, é para levar a sério mesmo a nossa candidatura? Eu não... Beto, é para desmoralizar o quadro. É para desmoralizar o quadro e mais o seguinte, parece que dá a impressão de que mais adiante ele vai abrir mão dessa candidatura dele e apoiar Bolsonaro. Porque na realidade é o seguinte, é bom que se esqueça, não é a primeira vez que ele tenta a presidência da República, não. Em 2006, ele foi candidato à presidência da República, tirou 0,006% dos votos válidos. Então ele sabe que não tem estrutura, não tem condições, a não ser muito dinheiro, que ele tem um fundo partidário de R$1 bilhão. Tem tempo demais na TV. É por isso que ele é tão cobiçado e é por isso que ele está se valorizando tanto. Então, essa candidatura do Bivar é coisa para inglês ver. Jornalista Beto Almeida, e aqui ainda no cenário estadual, o presidenciável Ciro Gomes voltou a deixar recado na discussão sobre candidaturas ou sobre o candidato do PDT-PT na disputa ao Palácio da Abolição, nada de imposição. Recado para as lideranças petistas? Olha, Luciano, ele só, na realidade, reforçou aquilo que ele já havia dito. Aliás, ele estava até bem mais cuidadoso. Ele estava no silêncio, né, Beto? Durante uma semana. E outra coisa, ele ontem deu essa declaração na inauguração da Escola do Parlamento na Câmara Municipal de Fortaleza. Ele foi o palestrante que abriu essa proposta de formação de uma escola do Parlamento na Câmara Municipal e, lógico, que foi indagado exatamente sobre como andava essa questão da sucessão estadual, em que ponto estavam as articulações, as alianças, e ele voltou a dizer o seguinte, que não tem, de fato, porque o PDT, ele diz, por que eu vou aceitar, ou qualquer um militante do PDT vai aceitar, por exemplo, uma intrusão, aí ele foi duro, porque ele disse uma intrusão feita pelos jornais, né? De qual candidato a gente vai ter que aceitar para o Palácio da Abolição. E ele diz o seguinte, que é intriga. Ele diz que estão fazendo intriga para destruir o projeto. Então, quem está fazendo intriga só pode ser o PT. Só que ele não deu muita corda, o repórter lá, os repórteres, a imprensa tentou, inclusive, forçar um pouco mais de declaração dele, disse, olha, não vou entrar na onda. Então é um Ciro Gomes aí mais cuidadoso. Mais conciliador, né? Mais conciliador, mas ainda assim... Irracional, porque, Alice, quando diz assim, não vou entrar na onda, né? Mas ainda assim, duro no recado, direcionado, sem causar polêmica, mas dizendo o seguinte... Não tem abertura de espaço para o PT impor o nome para a cabeça de chapa na sucessão estadual. Essa decisão caberá mesmo ao PDT. Jornalista Beto Almeida, ainda nessa agenda, o senador Tarso Gereissati, ao ser questionado sobre os rumos do PSDB nas eleições no Ceará, sinalizou que poderá o PSDB lançar o ex-secretário de Saúde do Estado do Ceará, Dr. Cabeto, ao governo do Estado. Cabeto, que deu entrevista aqui no jornal Alerta Geral, admitindo pela primeira vez a possibilidade de concorrer ao governo do Estado. É um nome considerado sério na política, né, com perfil técnico, que fez um excelente trabalho na Secretaria de Saúde, na gestão do então governador Camilo Santana. Exatamente, Luciano. E aí tem um detalhe, antes mesmo do Cabeto nos dar essa entrevista, o ainda presidente do PSDB aqui no Ceará, Luiz Ponte, já tinha colocado exatamente essa opção a partir, inclusive, de pesquisas internas que mostravam que havia, sim, um recall, uma lembrança boa dos cearenses sobre o nome do Cabeto como o secretário que havia ajudado no combate à Covid. E por que o senador Tarso Gereissati falou isso ontem, Luciano? Claro, começou pela questão do cenário nacional. Perguntaram o seguinte, o PSDB vai mesmo apoiar a Simone Tebet? Ele disse que isso é uma decisão que já está tomada dentro do partido. Ou seja, o PSDB não vai cair na onda, ou segundo o senador Tarso Gereissati, por exemplo, de uma vez com a renúncia de João Dória, de indicar um outro nome do partido para entrar como uma cabeça de chapa sozinho. Não, o PSDB, segundo ele, vai ser
o partido que vai apoiar a Simone Tebet. A grande questão é o seguinte, Tasso não respondeu se ele é essa opção de nome para estar na vice do MDB, com Simone Tebet. Mas uma vez o partido apoiando, tem essa opção, por exemplo, ele pode apenas apoiar Simone Tebet? Pode. E não indicar ninguém? Pode. Mas se a tendência é indicar, vai precisar de montar palanque nos estados. Aí entrou a pergunta, e qual seria esse nome mais viável? E ele citou o nome do Dr. Cabeto, colocando que ele sim é um excelente nome, é um homem que combateu com sucesso a pandemia no estado do Ceará e que pode ser a opção sim do PSDB nessa disputa para a sucessão. É mais uma questão retórica? É mais um cenário que ele pinta que possa não se concretizar? Tudo nesse momento, Luziano, são cenários, são coisas, são perspectivas, prospecções políticas que são feitas, mas, claro, que tudo muda conforme o andamento das coisas. Afinal de contas, a pergunta que mais pesa aqui, para saber se nós teremos ou não um cenário local com o PSDB com chapa própria, é saber o seguinte: senador Tasso Gereissati poderá ser vice na chapa da Simone Tebet? Se ele realmente for o vice, aí sim, eu acho que essa hipótese de nome próprio aqui para a sucessão no PSDB ganha força. O PSDB está sem rumo, sem destino na disputa pela presidência da República. Há essa discussão sobre a participação da sigla em uma aliança de terceira via com o MDB e com o Cidadania, tendo como nome à frente da chapa a senadora Simone Tebet. Mas setores do PSDB consideram que o partido, pela história, não deve deixar de lançar candidato próprio ao governo, à presidência da República. E para finalizar a minha conversa aqui,